Acharam? Diz assim a palavra de Deus, versículo 40 do capítulo 1 de Marcos: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar mais uma vez? Peça para o Senhor falar com você. Pai Santo, estamos diante da Tua Palavra. Nós cremos que o Senhor nos fala hoje pela Escritura. O Espírito Santo fala ao coração. Então, Jesus, que essa noite o Senhor venha nos limpar pela Tua Palavra. Que todo mundo que entrou aqui de banho tomado, perfumado, mas saia daqui com o coração limpo, pela fé e pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você é muito higiênico? Deixa eu falar um pouquinho essa palavra. Você é aquele que lava muitas mãos? Agora com esse negócio de Covid, né? Eu acho que todo mundo ficou um pouquinho higiênico. Álcool em gel, tá todo mundo assim. Mas você é daquele meio higiênico no sentido de nem todo mundo você tem coragem de tocar. A gente tinha um trabalho em Belo Horizonte, a gente era capelão de um albergue, e sempre que alguém queria conhecer o trabalho, achava muito bonito, né? Nossa, que bonito, vocês vão no albergue, vocês são capelões do albergue. E nós percebemos que as pessoas iam no albergue, mas elas iam para ver o que estava acontecendo, para tirar algumas fotos, para dar alimento para as pessoas. Mas eu senti o povo muito higiênico, sabe? Nem pandemia não tinha ainda. As pessoas não tocavam nos albergados, não davam um abraço. E a gente sentiu que parece que a gente tem um pouquinho de receio de tocar em algumas pessoas, não é mesmo? Eu não sei porquê, mas isso acontecia lá. Há países que têm pessoas que são intocáveis, sabia? A Índia, ela é dividida por castas, e tem a casta mais baixa do hinduísmo, que é os Dalits. Também tem eles no Nepal. Eu encontrei algum deles lá quando estive lá no campo missionário. E os Dalits, se você encosta neles, você tem que fazer rituais de purificação. Só de encostar naquele grupo de pessoas você está sujo. Será que às vezes a gente não é meio uma casta alta, que tem algumas pessoas que talvez a gente não encostaria? Igual hoje a gente saiu para fazer evangelismo depois da EBD, e daí a gente abordou todo tipo de pessoas. A gente abordou pessoas às vezes que estavam num Civic 2020, mas também abordou aqui essas pessoas moradores de rua. E será que a gente teria algum tipo de higiene se um desses moradores de rua quisesse dar um abraço na gente? Às vezes a gente é muito higiênico, a gente não tem coragem de tocar em todo mundo. Mas nós estamos diante de um texto que alguém que não podia ser tocado por ninguém, justamente esse Jesus toca. Jesus não era higiênico. Jesus hoje em dia não teria medo de pegar nem Covid, tocaria na gente. Se você ver essa narrativa, quem apareceu diante de Jesus foi um leproso. Jesus agora, nós vemos como ele atende as multidões. Nós vimos a semana passada que ele cura muita gente, ele atende multidões, mas Jesus ele vai na casa da sogra de Pedro para atender uma só pessoa. Jesus é esse Deus poderoso que pode atender muita gente, mas ele é um Deus tão pessoal que ele pode se preocupar com uma única pessoa. E agora ele está atendendo uma única pessoa, um leproso. A quarentena do leproso era muito mais terrível do que a quarentena da Covid. Agora eles abaixaram para 10 dias, se eu não me engano, 7. A quarentena de um leproso, ela demoraria meses ou até anos.
A lepra, hoje não tem mais, eu acho que talvez seria a hanseníase, o mais próximo. Era aquela doença que começava uma manchinha branca na pele, ia se aprofundando, e a pessoa tinha que ficar fora da comunidade. Por quê? Altamente contagioso. A vida de um leproso não era fácil. Era uma doença praticamente terminal. Os judeus acreditavam que a lepra somente Deus poderia curar. Era como se ressuscitasse um morto. A pessoa tinha que ficar afastada da comunidade e ela tinha que andar com roupas rasgadas, ela tinha que bagunçar o seu cabelo. Depois você lê em Levítico capítulo 13, está dizendo tudo que eu estou falando com detalhes. E essa pessoa, ela tinha que gritar, se alguém chegasse próximo dela, ela tinha que gritar assim: imundo, imundo. Você pode imaginar as emoções, o coração, a cabeça de uma pessoa com lepra naquela época? Porque hoje em dia, eu lembro que eu peguei Covid e alguém ia bater em casa, eu falava: não posso atender não. Mas imagina uma pessoa que vai chegar perto de você e você tem que gritar para ela: afaste-se que eu sou um imundo. Que terrível. Esse é o contexto. E é uma doença que o povo judeu, ele sempre relacionou com o pecado. Talvez você lembra de duas figuras fortes da história do povo de Deus. Miriam. Diz que Miriam, ela pegou lepra. Você sabe por quê? Porque ela fofocou e foi contra a liderança de Moisés. Um outro leproso, talvez você lembre dele, Naamã, que era um general forte. Ele ficou leproso porque ele era orgulhoso e soberbo. Um judeu sempre relacionou a lepra com o pecado. Tanto que, quando diz que Jesus estava na terra, diz que os coxos andavam, os surdos ouviam e os leprosos eram purificados. Então, na cabeça de um judeu, se alguém pegou lepra, é porque essa pessoa estava recebendo o castigo de Deus. Cá entre nós é uma doença interessante para a gente relacionar com o pecado, porque é uma doença que contamina. O pecado contamina. É uma doença que começa pequena e ela vai aumentando. As pessoas, até alguns órgãos caíam, o nariz caía, a orelha caía. O pecado é assim também, ele começa pequeno. Você acha que não tem problema nenhum, ele vai ganhando forma, ele vai crescendo, até que você se afunda nele. A lepra matava. O pecado também mata. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A lepra afastava as pessoas. O leproso, ele não podia participar das cerimônias espirituais. O pecado também afasta as pessoas da igreja, da palavra de Deus. É uma doença que é uma ótima analogia para o pecado. Então estamos diante desse texto. Jesus atende um leproso. E o que Deus tem para dizer a nós hoje? Porque eu estou vendo aqui, graças a Deus, a pele de todo mundo está bonita. Uns mais moreninhos, uns mais branquinhos. Está todo mundo bonito aqui a sua pele. Mas será que talvez Deus hoje não precisa te purificar? Será que hoje talvez você não está afastado, você não está numa quarentena entre você mesmo e você precisa receber o toque de Jesus? Porque nós vamos ver aqui hoje que Jesus tem compaixão com os pecadores, que Jesus, ele não é higiênico. Jesus tem compaixão com as nossas aflições. Jesus tem compaixão e nos atende quando nós vamos até Ele. E Jesus não tem nojo de colocar o dedo na ferida, aonde ninguém pode tocar, aonde se você tocar você se contamina. Jesus não, Ele toca e cura, porque Jesus, Ele tem compaixão por cada um de nós. Veja comigo o versículo 40, a compaixão de Jesus. Diz que aquele leproso se aproximou, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. 41 diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Meus irmãos, as doenças fazem parte desse mundo caído.
Nós, por exemplo, essa semana estamos atendendo uma família de uma criança de 10 anos que está com câncer. As doenças, elas acompanham a gente, as mazelas dessa vida, as aflições que nós temos. Às vezes a gente, como eu falei, não está leproso, não está com uma doença física, mas o nosso coração pode se tornar amargo, como uma espécie de lepra. Quando alguém peca contra nós e nós criamos uma amargura, nós respondemos ao pecado que fazem contra nós, pecando também, criando ódio no nosso coração, criando amargura no nosso coração. O nosso coração pode estar leproso. Ou talvez nós, durante a vida, nós vamos tendo as nossas aflições, os nossos anseios, as nossas feridas. E nós vemos aqui que Jesus, ele tem compaixão também das nossas aflições. Jesus, como eu falei no começo, é esse Deus grande que se preocupa com as multidões, mas ele tem compaixão de uma pessoa. A doença de uma pessoa, a amargura de uma pessoa, as aflições de uma pessoa que talvez você hoje tem. Você entrou aqui com essas aflições, eu não sei quais. Nós vemos que Jesus, ele se compadece das nossas aflições. Eu sei que teve gente hoje que chorou. Jesus se compadece do seu choro desse dia. Jesus tem compaixão dos pecadores. E Jesus, ele pega e fala para aquele leproso: eu quero te curar, eu estou com você, eu ponho o dedo. Veja que Jesus, ele sabe tratar com os nossos anseios, com as nossas dores, porque Jesus curou várias pessoas com apenas uma palavra. Ele é Deus, ele apenas dizia uma palavra e as pessoas eram curadas. Mas justamente em quem não podia ser tocado, Jesus toca nele, porque ele sabe como ele precisa nos curar, como ele precisa nos abençoar. Ele sabe do que nós precisamos. E veja que ao tocar aquele homem, Jesus não fica doente, mas ele, pelo contrário, ele cura aquele homem. É o que nós chamamos da justiça imputada de Jesus a nós. Quando nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, a Bíblia fala que Ele leva os nossos pecados sobre si, e Ele nos dá a sua justiça, a sua perfeita obediência à lei. Por isso que há uma troca. Quando Jesus toca a nossa vida, Ele nos dá a sua justiça, a sua obediência e leva os nossos pecados. Você quer ser curado essa noite? Tem alguma sujeira na sua vida? Lembrando que sujeira também, o pecado, a lepra, o pecado diante de Deus é algo sujo. O leproso, ele se tornava incapaz de participar das cerimônias de culto a Deus. Tem alguma sujeira na sua vida hoje? Se tem, você quer ser limpo? Se você quer ser limpo, esse texto também nos mostra como devemos nos chegar diante de Deus. Diz que ele chega de joelhos. Ele chega de joelhos. Ao ajoelhar, ele reconhece: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Porque um judeu sabe que não poderia se dobrar perante homem nenhum. Você quer ser limpo essa noite? Você quer ser perdoado essa noite? Você quer ser tocado diante de Jesus essa noite, para que Ele toque o seu coração, que talvez está precisando de uma cura? Chegue diante dele de joelhos, ou seja, com total humildade e submissão. E veja a oração que ele fala: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. A nossa oração a Deus é sempre assim: Deus, por favor, faça isso por mim, se quiseres. Hoje nós vemos gente querendo orar a Jesus e querendo dar ordem para Jesus. Já viu isso? Falando: eu decreto isso, você tem que fazer isso. Não, a oração certa é: Jesus, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Meus irmãos, Jesus fala para ele, fala para nós hoje: eu quero. Fica limpo. Eu quero limpar a sua vida.
Eu quero te trazer de volta desse isolamento social, quero te trazer de volta para a comunidade, eu quero te trazer de volta para a sua família, eu quero te trazer de volta para o culto. Ele estava longe do culto, ele estava longe da comunidade de Israel. Jesus fala: eu quero te curar. E Jesus cura ele, meus irmãos. E Jesus não se contamina. Jesus, esse Deus santo que se relaciona com pecadores, com eu e você, Ele nos dá a sua santidade, Ele nos limpa e Ele não fica sujo com o nosso pecado. Pelo contrário, Ele nos lava do nosso pecado. Ele nos lava com o seu sangue. Mas veja que após curar ele, após fazer o que a lei não pode fazer, a lei não poderia, a lei não tinha poder para curar, para tirar a lepra dele. Jesus pode fazer o que a lei não pode fazer. Nós não podemos ser salvos obedecendo a lei, nós somos salvos por Jesus, pela sua graça. Mas após curar, Jesus manda ele agora de volta para a lei. Veja o versículo 43. Versículo 43, Jesus ao curá-lo fala: em fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Irmãos, essa palavra no 43, veemente advertência, a tradução da nossa Bíblia foi muito educada, muito culta. A tradução seria mais ou menos assim: olha, eu te dou uma ordem, você está me ouvindo? Seria mais ou menos assim, essa veemente advertência. E o que Jesus pede para ele? Eu não quero que você conte para ninguém. O que eu quero é que você vá até o sacerdote, porque na lei de Moisés, em Levítico 14, fala que após ser curado, ele tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote era uma espécie de enfermeiro. Ele olhava a pele da pessoa e via se ela estava curada, e aí ele tinha que oferecer sacrifícios para voltar à comunidade, para voltar ao culto. Então Jesus dá uma ordem para ele. Vocês perceberam que ele desobedeceu Jesus? Você vê que não é só a gente que é assim, né? Jesus nos cura, Jesus nos salva, Ele nos abençoa, mas rapidamente nós somos velozes em desobedecer Jesus. Porque Jesus fala para ele: olha, não conta para ninguém o que eu fiz não, vai para o sacerdote, vai fazer os sacrifícios. Versículo 45 diz que ele saiu para todo lado a divulgar as coisas, contando para todo mundo. Ele desobedece Jesus. No nosso coração tem essa rebeldia de desobedecer à lei de Deus. O nosso coração tem essa vontade, esse desejo de achar que devemos fazer o que está na nossa cabeça. Porque o que ele pensou? Eu fui curado, eu preciso contar para as pessoas, eu preciso contar para a minha família. Mas ao fazer isso, ele não estava indo de acordo com o que a lei de Deus dizia. Você já teve essa experiência como eu? Receber algo de Jesus, ser abençoado por Jesus e ser veloz em desobedecer Jesus. O nosso coração é rebelde contra a lei de Deus. Mas veja, meus irmãos, Jesus nunca vai nos mandar contra a sua lei. Jesus sempre nos manda de volta à lei de Deus. Veja que ele faz o que era impossível à lei, ele cura, mas ao curar ele manda aquele homem obedecer à lei de Moisés. Não existe ninguém que Jesus vai curar, salvar e abençoar, que ele não vai mandar você agora obedecer à lei de Deus. Se alguém dizer para você que Jesus te salva e você pode viver do jeito que você quer, essa pessoa está mentindo para você. Jesus sempre vai nos mandar de volta para a lei de Deus. Ele faz o que é impossível à lei, Ele nos cura, Ele nos abençoa e nos salva, mas Ele nos manda agora: vai e obedece à lei de Moisés. Porque após ser salvo por Jesus, agora Ele nos ama tanto que Ele quer santificar a nossa vida.
Jesus quer que nós andemos na lei de Deus. Jesus quer que nós obedeçamos a lei de Deus. Por quê? Porque Ele nos ama tanto que quer mudar a nossa vida. Ele faz o que é impossível à lei, Ele faz o que nós não conseguimos, quer ser salvos por nós mesmos. Ele faz o que um leproso não podia, que era se curar por si mesmo com alguns remédios. Ele faz o impossível por nós, mas agora Ele manda eu e você obedecer à lei de Deus, porque agora Ele quer que nós santifiquemos a nossa vida. Por quê? Olha o que diz no 44, no final do versículo: para servir de testemunho ao povo. Esse homem foi tão bem no começo, né? Lembra que eu falei que ele nos ensina como nos achegar perante Jesus? Nós devemos chegar de joelhos, devemos chegar falando: Jesus, se quiseres. Mas logo ele desobedece a Jesus. Assim é eu e você. A nossa história não é tão diferente dessa história. Por isso que nós precisamos de amigos, por isso que nós precisamos da igreja, por isso nós precisamos de irmãos que caminhem conosco e falem: não, esse caminho não é correto, leproso. Jesus acabou de te mandar para você não contar para ninguém. Nós vamos ver na semana que vem, nós precisamos de amigos que nos levem para mais próximo de Jesus, que falam: não, agora nós temos que obedecer à lei de Deus. Irmão, se nós obedecêssemos à lei de Deus como Jesus nos manda, a nossa vida seria muito mais abençoada. Se nós valorizássemos a lei de Deus, por exemplo, os 10 mandamentos, se nós conseguíssemos guardar os 10 mandamentos, obedecer a Deus, a nossa vida seria muito mais abençoada. Se a nossa igreja guardasse, por exemplo, o dia do Senhor, o sábado cristão, que é o domingo, se nós procurássemos honrar a Deus, obedecendo a sua lei, a gente ia deixar de fazer muita coisa errada, a gente ia deixar de dar muita manota, como a gente fala, aqui fala assim também. Não, manota é fazer coisas que não agradam a Deus e traz problemas para a nossa vida. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus falando: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. E Jesus fala: porque eu guardo os mandamentos do meu Pai. Veja, irmãos, Jesus quer o melhor para nós, por isso manda aquele homem obedecer à lei de Moisés. Mas eu quero falar ainda como que Jesus troca de lugar com aquele homem. Quem que não poderia estar no meio do povo? O leproso, certo? Quem agora não pode estar no meio do povo? E diz a Bíblia no versículo 45 que ele está em lugares ermos. Lugares ermos é locais desertos. Jesus agora troca de lugar com aquele leproso. O leproso não poderia estar no meio da comunidade, agora ele pode. E agora é Jesus que não pode estar no meio do povo, porque era muita gente atrás de Jesus. E a Bíblia fala no versículo 45 que Jesus agora permanecia fora da cidade. Tanta gente que aquele homem levou atrás de Jesus na hora incerta. Não era hora de ele falar aquelas coisas, ele precisava primeiro cumprir a lei. Veja que Jesus agora está cumprindo o seu isolamento. Agora Jesus está forçadamente em isolamento social. Ele troca de lugar com o leproso. Você consegue ver isso na nossa vida? Como que Jesus trocou de lugar conosco? Deixa eu falar como que era a purificação do leproso. E no versículo 44 Jesus manda ele. Quando o sacerdote olhava o leproso, via que a pele dele estava ok, ele tinha que pegar 2 aves. Uma das aves era sacrificada, o sangue daquela ave era derramado,
O sangue era aspergido sobre o leproso para que ele fosse purificado dos seus pecados. E um pouco do sangue era jogado também na outra ave que vivia. E a outra ave que vivia era solta. 2 aves. Uma ave precisa morrer para que pelo sangue dessa ave a outra ave pudesse voar e viver. Vocês conseguem ver o Evangelho aqui na lei de Moisés? Jesus derrama o seu sangue inocente. O sangue dele é aspergido sobre nós, pecadores imundos, para que agora a gente possa voar, entre aspas, viver para a glória de Deus. Jesus troca de lugar com aquele leproso. Jesus derrama o seu sangue. Esse sangue é aspergido, hoje simbolicamente pelo batismo, pela aspersão do batismo, simbolizando a aspersão do sangue de Cristo, que nos perdoa, que nos limpa, para que nós possamos agora voar, viver para a glória de Deus. Jesus é esse que troca de lugar. Jesus é essa ave que seria sacrificada para que nós pudéssemos ter vida e perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Isaías 53 diz o seguinte, versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Podemos dizer nesse versículo que Jesus levou sobre si as nossas lepras. Jesus levou sobre si a nossa imundícia do nosso pecado. Jesus levou sobre si as nossas aflições, o nosso coração amargo. Ele foi morto, o seu sangue foi derramado para que pelo seu sangue nós pudéssemos ser curados do nosso pecado e voltar para a comunidade, e voltar para o culto, e voltar para Deus, e voltar para a sociedade curado. É isso que Deus quer. Jesus, Ele quer nos tocar para nos curar, para que nós possamos voltar para a sociedade curados, voltar para a família curados. Para quê? Para servir de testemunho ao povo. Era isso que Ele tinha que fazer. Mas eles obedecem Jesus. Jesus agora vai para o deserto, para lugares ermos, porque Jesus, Ele troca de lugar conosco. Hoje Jesus não está aqui fisicamente, mas o Espírito Santo está. A promessa do Espírito Santo é que o Espírito Santo também purificaria pecadores. Ezequiel 36, 25, ouça que maravilha, com fé a palavra de Deus. A promessa de Deus para a nova aliança é: aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A promessa na nova aliança é que seria aspergida uma água pura, que nos purificaria dos nossos pecados. Hoje nós estamos sendo tocados por Jesus na presença, na figura, na pessoa do Espírito Santo, porque a promessa é que Ele seria essa água aspergida sobre nós, que nos lavaria dos nossos pecados, que tocaria o nosso coração leproso, que nos purificaria de tudo, para que nós pudéssemos voltar à comunidade, ao culto, à igreja, à família, à sociedade, curados. Que maravilha a obra do Deus Trino. Jesus estava na terra purificando, agora o Espírito Santo está na terra purificando hoje pecadores como eu e você. Jesus continua, meus irmãos, tendo compaixão de pecadores. Ele é o mesmo. Jesus continua pegando eu, que vim de total idolatria, e me colocando no meio do povo de Deus, limpo, purificado pela sua graça. Ele continua aspergindo a sua água sobre nós. Ele continua vendo as nossas feridas e tocando as nossas feridas onde ninguém pode pôr o dedo. Ele não tem nojo, Ele não tem higiene, Ele coloca o dedo na ferida para curar a ferida. Venha até Ele essa noite com fé. Vamos fazer como o verso 40. Vamos nos ajoelhar diante dEle e vamos pedir: Senhor, se quiseres,
pode purificar-me. O caráter dele é o mesmo, a compaixão é a mesma. Ele vai dizer para nós, se ver fé e arrependimento no coração, ele vai dizer: eu quero, fica limpo hoje, vai embora curado, vai embora perdoado, vai embora não só cheiroso e com a sua roupinha limpa, vai embora com o seu coração purificado pelo Espírito Santo, que asperge essa noite a sua graça sobre cada um de nós. Vai depender da sua atitude em relação a Jesus. Vai depender se você quer ser de fato limpo. Porque pecado é sujeira, meus irmãos. Pecado é sujo diante de Deus. E pecado precisa ser limpo pelo Senhor. Porque se você não for limpo, você vai se contaminar mais, você vai se sujar mais, e é perigoso você morrer nesse pecado. Seja limpo agora, enquanto a lepra está pequena, enquanto a ferida está pequena, porque você pode morrer se não for purificado hoje. Mas lembre-se, o Senhor sempre vai te mandar de volta para a lei de Deus. O Senhor sempre vai dizer para você: arrependa-se. Ele sempre vai dizer para você: se você me ama de fato, se você é meu amigo de fato, obedeça os meus mandamentos. O Senhor sempre vai nos dizer para obedecer a sua lei, a sua palavra. Como não amar e servir aquele que trocou de lugar conosco? Como não amar e servir aquele que trocou de lugar conosco? Essa ave que foi morta teria que ter sido nós, meus irmãos. Essa ave inocente, simbolizando na lei o Senhor Jesus, teria que ter sido nós. Ele trocou de lugar conosco. A Bíblia fala que ele bebeu o cálice da ira de Deus. Você sabe o que é isso? Ele beber o cálice da ira de Deus é porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que nós pudéssemos voar aspergidos pelo seu sangue. Ele precisou ser morto no nosso lugar. Como não amar? Como não servir ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que põe o dedo na ferida de pecadores tão sujos como eu e você? Jesus é o único que pode nos limpar. Portanto, fica limpo. Fica limpo.